E aí, primeiro ano, tudo bem, meus amores? Bom, é o seguinte, retornamos, não é? Bom, retornando, nós vamos trabalhar hoje nossa aula 13 e 14, né? Dando início ao segundo livro, tá bom? E hoje vamos falar sobre nossa última equação do movimento uniformemente variado, tá bom? Uma equação muito importante, que é a chamada equação de Torricelli, tá? Evangelista Torricelli, ele foi um matemático, um físico notório da época dele, tá bom? Ele era um físico italiano, tá bom? Que trabalhou na área de mecânica, óptica, tá? Muito conhecido. Ele foi o inventor do barômetro, tá? O que é o barômetro, professor? O barômetro, na verdade, ele é um instrumento feito para medir a pressão do ambiente, tá? Daí vem o termo barômetro. Bom, ele foi um assistente de Galileu, tá? Galileu Galilei. Você pode perceber que ele, sendo assistente de Galileu, ele teve trabalhos com óptica. Foi um matemático notório também, tá certo? Bom, e entre todas essas conquistas, né, de Evangelista Torricelli, ele criou a equação de Torricelli, ou melhor, a equação que hoje leva o nome dele, tá bom? Professor, a finalidade de aprender essa equação, o que nós vamos ter aqui? Na verdade, a equação de Torricelli, ela é uma junção de duas equações que nós conhecemos. Quem são essas equações? É a equação do espaço, que você conhece como sorvetão, tá? E a equação do Voivod, ou a equação do vovoateu, tá bom? Ou melhor, você pode perceber que se eu juntar essas duas equações, eu consigo trabalhar ou gerar a equação de Torricelli. Ela tem uma característica muito importante, essa equação. Qual a importância dela, professor? Qual é a característica? Ela não trabalha com o tempo, tá? Você pode perceber que ela não trabalha em função do tempo. Ela trabalha em função de quê, professor? Ela trabalha em função de outros elementos, que é a variação de espaço, aceleração, velocidade, tá? Você pode perceber que ela não trabalha com o tempo, viu? Ou melhor, fazendo uma junção dessas duas equações, nós temos um elemento em comum, que é o tempo. Então, colocando o tempo em evidência, tá? Você pode observar que eu consigo gerar essa equação, tá bom? Bom, a equação de Torricelli, hoje ela é muito utilizada para que você possa conseguir resolver um cálculo de movimento uniformemente variado rapidamente, tá bom? Sem você ter que associar a equação do espaço junto com a equação da velocidade, tá certo? Quais são os pontos dessa equação? Você pode perceber que fica a velocidade final ao quadrado, que é o V1, é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, multiplicado pela variação de espaço. Quem é essa variação de espaço? É a diferença entre o ponto de chegada e o ponto de saída, né? A partida e a chegada, tá bom? Então, essa equação aqui, ela também tem as características muito parecidas com as equações do espaço e da velocidade. Por exemplo, muito importante, esse sinal aqui, olha, ele pode caracterizar o quê? Dois tipos de submovimentos. Quem são? Movimento acelerado ou movimento retardado. Se o sinal aqui é positivo, o movimento é acelerado, tá? É o sinal da aceleração. Se aqui é negativo, nós temos um movimento retardado, tá certo? Nós temos uma frenagem, tá bom? Então, você pode perceber que ele também tem algumas características contidas nas fórmulas do espaço, da variação de espaço, a equação do espaço e a equação da velocidade, tá certo? As equações que nós estamos trabalhando desde as aulas 11 e 12, ok? Bom, já como nós não temos muito o que analisar nessas equações aqui, porque na verdade ela é só mais uma equação para você adicionar ou para você facilitar o seu cálculo, nós vamos trabalhar as questões da nossa apostila, tá certo? É você dar uma pausa aí no vídeo, pegue sua apostila e vamos começar a resolver algumas questões? Vamos lá? Voltei, né? Pegando aqui a minha apostila. Pessoal, nós vamos trabalhar agora as questões que estão contidas nela, tá? Lá na nossa página, olha, página 172, tá bom? Página 172, primeira questão. São questões que vocês vão analisar e vão observar que existem algumas situações onde o cálculo, ele não trabalha em função do tempo, tá bom? Quem é que vai te ajudar a resolver esse cálculo? A equação de Torricelli,
certo? Vou fazendo uma leiturazinha aqui e vocês vão acompanhando, ok? Vamos lá? Bom, ela fala o seguinte, um veículo passa por um ponto A com 72 km por hora e acelera uniformemente até atingir 108 km por hora em um ponto B. Sabendo que a trajetória é retilínea e que AB é igual a 250 metros, a intensidade da aceleração escalar do veículo em metros por segundo ao quadrado é... Bom, o que foi que essa questão ofereceu para você? O que foi que ela te deu em relação aos dados? O que ela te pede? Tá? Sempre tenha essa paciência de analisar o que essa questão quer. Tá bom? Vamos lá? Vamos analisar? Bom, ao meu ponto de vista, ele me falou o seguinte, que esse automóvel aqui ele vai ter duas velocidades, a de saída e a de chegada. Tá bom? A velocidade inicial, ele me falou que são 72 km por hora, ok? E esse carro vai chegar a uma velocidade máxima de 108 km por hora, ok? Bom, tenho duas velocidades, né? A de saída e a de chegada, a mínima e a máxima, tá bom? Isso aqui é um movimento acelerado. Então, se ele acelerou, automaticamente o nosso sinal aqui vai ser positivo. Você já sabe disso, ok? Aí ele fala o seguinte, olha, ele vai percorrer um espaço de 250 metros, né? Uma distância de 250 metros. Então, nós temos o nosso ΔS, ok? Nosso ΔS aqui são 250 metros, tá bom? E ele faz uma pergunta básica. Faz o seguinte, então ele fala, qual é a intensidade da aceleração desse veículo, não é? Ou melhor, ele te faz uma pergunta muito simples, quem é a aceleração? A nossa aceleração aqui, nesse caso, você tem uma escolha, tá bom? Professor, qual é a escolha? A questão não me deu o tempo. O que é que eu faço? Eu não tenho a aceleração e não tenho o tempo, tá bom? Então, provavelmente, se você não conhece a equação de Torricelli, você vai ter que isolar o tempo, tá? Você vai isolar o tempo aqui, tá bom? E vai jogar aqui, certo? E vai encontrar essa aceleração, tá bom? Ou vice-versa. Você já tem a variação de espaço, você joga aqui, já tem a velocidade inicial, você isola o tempo e joga aqui, tá bom? Aí você acha essa aceleração, tá certo? Professor, é muito complicado. Realmente é complicado, tá? Então, por isso que Torricelli pensou nessa questão. Poxa, então se eu preciso isolar o tempo em uma situação que a questão não me dá o tempo, eu vou gerar uma equação onde ele não se faz necessário, tá bom? Quem é? É a nossa equação de Torricelli. Vamos trabalhar com ela? Ela fala o seguinte, qual é o valor, a equação? Fica velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela variação de espaço, tá bom? Aí fica o quê? Lembrando, muito importante, nunca esqueça, está em metros, a unidade padrão é metros por segundo de velocidade. Então eu tenho que transformar. Se você joga esses valores, sua conta vai dar errado, tá bom? Então, por exemplo, o 72, vou apagar esse Azinho aqui, eu vou dividir ele por 3,6. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, na verdade, minha velocidade inicial não é 72, é 20. Tá bom? Você transformou. Eu vou dividir também esse 108 por 3,6, tá? Bom, vai dar quanto? 108 por 3,6 vai dar 30. 30 metros por segundo. Essa é a minha velocidade final. Então, esse automóvel passou de 20 metros por segundo para 30. Aí você joga na equação, não é? Aí fica como? Aí fica 30 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, né? Que no caso é a velocidade inicial, mais 2 vezes A multiplicado por 250, que é a distância percorrida. Ok? Bom, resolvendo, vai ficar como? Vai ficar 900, né? 30 ao quadrado fica 900. É igual a 400 mais 500 vezes A. Ok? Então, o que vai acontecer? 400 passa subtraindo, então fica 500, multiplicado pela aceleração é igual a 500.
esse 400 ele passa subtraindo o 900, né? Fica 500 vezes A igual a 500, você corta os zeros, então quem vai ser essa aceleração? Fica 5 por 5, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, essa velocidade, ela aumentou 1 metro por segundo a cada segundo, tá bom? Ou melhor, a cada segundo, ela aumentava 1 metro por segundo. Ela começou com 1, ela acelerou e fica com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Então, você pode perceber que a velocidade foi aumentando 1 metro por segundo a cada segundo, tá certo? Dê uma analisada aí na sua apostila. Qual é a alternativa correta? Na minha apostila aqui, é nossa letra A, não é? Então, nossa alternativa correta aqui é a letra A. Muito simples, não é? Então, se você analisar, a equação de Torricelli, ela vem para facilitar, tá? Ou para reduzir o teu trabalho com relação a determinados cálculos, a determinadas situações em um cálculo como esse, de movimento uniformemente variado, tá bom? Aí eu volto já já com a nossa próxima questão. Valeu! Eu de volta, vamos lá? Segunda questão, vamos dar continuidade ao nosso conhecimento, tá? Vamos dar continuidade aqui às nossas resoluções. Pega sua apostila, continuando lá na página 172, tá bom? Aqui, gente, aqui na página 172 nós temos uma segunda questão, tá? Depois daquela questão do carrinho, da aceleração, também nós temos uma situação, só que é uma situação um pouquinho diferente. Nós temos um objeto sendo abandonado, né? Ele está caindo. E se você observar, objetos que são abandonados, tá? Objetos em queda livre, eles tendem a cair com uma aceleração. Só que essa aceleração, ela é baseada em quê? Ela é baseada numa força aplicada nos corpos, tá bom? Ou melhor, essa aceleração aqui você vai conhecer ela como aceleração da gravidade. E geralmente nossa gravidade, ela tem um valor já fixo, né? Um elemento constante. Nossa gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, os corpos em queda livre, eles tendem a aumentar a velocidade de 10 em 10 unidades por metro por segundo a cada segundo, tá? Por exemplo, se o corpo começa com 10 metros por segundo, depois de um segundo ele já está com 20. Depois de outro segundo já está com 30 e assim por diante. Tá bom? Ou melhor, essa velocidade aumenta de 10 em 10 unidades a cada segundo. Tá bom? Olha o que a questão fala pra gente. Ela fala assim, ó. É possível demonstrar, e o faremos no momento adequado, que, desprezando-se a resistência do ar, a aceleração de um corpo em queda livre nas proximidades da Terra não depende da sua massa, e é denominada a aceleração da gravidade. Não é? Lógico, os corpos, eles, em queda livre, eles não dependem dessa massa. Se você soltar um objeto de 1 kg e um objeto de 100 gramas, os dois chegam ao mesmo tempo no chão, porque eles contêm a mesma aceleração, independente dessa massa, tá certo? Aí fala o seguinte, nessas condições, suponha que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, não é? A velocidade com que chega ao solo um corpo inicialmente em repouso, olha a dica, inicialmente em repouso, significa que essa bolinha em queda livre, a velocidade inicial dela é zero, exatamente, é zero. Ela começou do repouso, tá bom? A questão ela não vai dizer que começa com zero, ela vai falar que ela começa de um determinado repouso, tá bom? Aí fala assim, ó. A velocidade com que chega ao solo um corpo, inicialmente em repouso, né, iniciando, após ser abandonado de uma altura de 20 metros, nós temos a altura, nós temos uma alturazinha aqui de 20 metros, certo? Ele quer saber justamente a velocidade de chegada, ou melhor, a velocidade com que essa bolinha aqui, ela se choca com o solo, tá bom? É a nossa velocidade final. Então vamos calculá-la? Bom, a questão não me deu tempo, não falou o tempo de queda, tá certo? Me deu espaço, me deu a aceleração, que é a gravidade, me deu uma das velocidades, que é a inicial, que já é zero, tá bom? E me pede a velocidade final. Qual é a única equação que você tem em mãos, tá? Que faz com que você realize esse cálculo de maneira prática? Equação de Torricelli, não é? Vamos lá? Vamos resolver? Bom,
você vai dar uma modificadazinha nessa equação. Como assim uma modificada, professor? Lógico, uma modificada, né, só nas letras, porque os valores, as naturezas são as mesmas, tá bom? A nossa altura é o ΔS, a nossa gravidade é a aceleração, tá bom? Mas são elementos de mesma natureza, tá certo? Fica como? Vai ficar assim, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais... Por que eu vou colocar um sinal positivo aqui? Porque o corpo vai acelerar, ele está em queda livre, tá bom? Se você jogasse esse corpo para cima, né? O que ia acontecer? Ele ia desacelerar. Só que eu estou abandonando ele, então ele vai acelerar. A gravidade, você pode perceber que para baixo, ela aumenta a velocidade. Para cima, ela desacelera, ela diminui a velocidade. Então fica... mais 2 multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura. Eu modifiquei os itens, mas eles têm a mesma natureza. A minha aceleração ali é a gravidade e o meu ΔS é a altura percorrida, tá bom? Ou a altura da queda. Aí vai ficar o quê? Aí fica velocidade final ao quadrado, a inicial ela não existe, eu vou zerar ela, porque eu parti do repouso, essa bolinha partiu do repouso, tá bom? Então fica 2 vezes 10 multiplicado por 20, isso mesmo, por 20. Aí fica, velocidade ao quadrado é igual, 20 vezes 20 vai ficar 400, não é? Então fica V, esse quadrado ele passa na forma de uma raiz quadrada, tá certo? Aí fica raiz de 400, tá bom? Então a velocidade final vai dar o quê? Isso mesmo, 20 metros por segundo. É a velocidade que essa bolinha bate no chão. Se você fizesse uma transformação de unidades, se você multiplicasse por 3,6, caso seja necessário, isso aqui daria quanto? Né? Daria 72 quilômetros por hora. Olha a velocidade que essa bolinha chega no chão, no solo. A velocidade é alta, né? Você pode perceber que se alguma pessoa for atingida por ela nessa altura, você pode perceber que ela pode causar um estrago, né? Bom, tem alternativa? Dê uma olhadinha aí. Nossa alternativa é a letra D. Professor, cara, eu acho que é a letra B. Não. Presta atenção. Calma, calma. Olha a unidade. Será que eu fiz de propósito, né? Aqui, ó. Aqui é 20 metros por segundo. Você pode observar que a questão não quer em metro por segundo, ela quer em quilômetros por hora, né? Então você tem que passar esse 20 para quilômetros por hora. Deu quanto? 72 quilômetros por hora, né? Então nossa alternativa verdadeira é a letra D de dado. Bom? Alternativa letra D. Tá certo, pessoal? Olhem como é simples, viu? Bom, então nós encerramos por aqui, tá certo? Para a aula não se prolongar. Então, eu retorno com vocês na nossa próxima aula, tá? Provavelmente na nossa próxima aula a gente trabalha outro tipo de movimento, sim? Antes disso, vou passar uma atividade para vocês, para a gente dar uma treinada. Também, talvez, na próxima aula a gente resolva algumas questões, viu? Pertinentes a essas equações aqui. Algumas questões que provavelmente vocês trabalharão nas avaliações futuras, tá? E pessoal, um abraço, um forte abraço, eu estou com muita saudade de vocês, a vontade da presença, da conversa de vocês, né? De estar aqui junto com vocês, tá certo? Um forte abraço, cuide-se, se isole, fique em casa, assista às aulas e boa semana.